Boa noite, pessoal. O tema hoje é a questão das mudanças climáticas, que tem sido tratado com bastante catastrofismo aí essa semana, em especial com o encontro da ONU, né, das Nações Unidas, que iniciou com as palavras daquela menina sueca lá de 16 anos, a Greta Thunberg. Fez um discurso lá por muitos considerados radical, muito forte. Outras pessoas não conseguiram entender como uma criança tão jovem tinha palavras tão tristes e duras a falar, né? E complementou no dia seguinte com a presença, com a palavra do presidente Bolsonaro, que também fez um discurso muito forte. E também, assim como o discurso da menina, muita gente gostou, outras pessoas odiaram. Porque a moda agora é falar das mudanças climáticas, que é uma tragédia que está para acontecer, que o mundo vai se acabar. E aí o tema é esse mesmo, catastrofismo. Mas a gente precisa ficar bem claro, gente, isso não vai acontecer. Isso é tudo conversa, invenção de pessoas com outras intenções. A gente vai explicar por quê. Então a moda agora é alarmismo. Para onde você lê no jornal, na revista, vê na televisão, é ameaças à humanidade, o clima que vai destruir a humanidade, as pessoas vão morrer, é o fim do mundo. E eu estou aqui para dizer para vocês que não é nada disso. Desde sempre houve problemas a serem enfrentados pela humanidade com relação à sua relação com o meio ambiente, e sempre foi encontrada a solução pela própria humanidade. Eu vou explicar isso para vocês através de uma historinha que eu vou contar, que não fui eu quem criei, mas é uma história real, que está contada nesse livro aqui, ó. Super Freakonomics, que foi um livro escrito há cerca de 10 anos, por um economista, o Steven Levitt, e um escritor do New York Times, o Stephen Dubner, e que ele mostrava esse livro, que trata de estatísticas, de números econômicos, com muitas coisas que são, às vezes a gente pensa como um fato concreto, perigoso, ou mais importante do que realmente é. Na verdade é algo passageiro, normal, corriqueiro da vida do ser humano. Então, essa história que eu vou contar, ela aconteceu há cerca de 120 anos, mais ou menos no final da década do século de 1800, nas grandes cidades do mundo. Você pode pensar em Londres, Nova York, Chicago. Então, por volta ali de 1890, elas estavam ficando muito cheias, essas cidades, as pessoas todas indo para lá, para morar lá. Mais ou menos como está acontecendo hoje, né? Então, o que era que estava acontecendo? A população indo para as cidades, e elas começaram a ficar, as cidades, congestionadas, em 1890 mais ou menos, tá? Congestionada, aquela multidão nas ruas, o trânsito super lento, muito barulho, as pessoas estressadas, problemas de lixo acumulado nas cidades, problemas de doenças. E aí você vai me dizer, como é que essas ruas estavam congestionadas naquele tempo se não existia carro? Isso mesmo, elas não estavam congestionadas por carro, elas estavam congestionadas por cavalos. Cavalos com suas carruagens, cavalos carregando os bondes, que naquele tempo eram coletivos arrastados por cavalos. E para você ter uma ideia, na cidade de Nova York, em 1890, havia 200 mil cavalos. Todo dia dentro daquela cidade, levando e trazendo pessoas. Agora você raciocine que cada cavalo produz por dia 11 quilos de esterco. Isso quer dizer que por dia, na cidade de Nova York, estava se produzindo 2.200.000 quilos de esterco. E é bem simples, não se sabia o que fazer com todo aquele esterco. O esterco se acumulava na rua, ficava por todos os locais, as pessoas tropeçavam, caíam naquele esterco. Quando se conseguia juntar e acumular num determinado local, os montes de esterco atingiam as alturas. E aí o esterco fedia, era um inferno. É o mesmo inferno que existe nos dias de hoje nas grandes metrópoles como São Paulo. Imagine quando chovia. Quando chovia, pegava aquele monte de esterco,
Quando nevava em Nova York, ó, espalhava pelas calçadas e aquele fedor todo atraía também muita mosca. E as moscas levavam o quê? Doenças. E era muita moscas, ratos, todo mundo doente. Era uma situação que não tinha solução. Imagine como as pessoas estavam convivendo com aquilo naquela época. Para você ter uma ideia, em 1898 foi convocada uma convenção em Chicago, eu acho, do mundo todo para decidir como resolver o problema do esterco do cavalo. Pois bem, estavam previstos 10 dias de reuniões. Com 3 dias eles encerraram as reuniões porque simplesmente não havia solução. Eles não conseguiam uma solução para o problema do esterco e dos cavalos. Mas, de repente, alguns anos depois, o problema simplesmente sumiu. O que foi que aconteceu? Isso mesmo que você está imaginando. Surgiram os carros e os bondes elétricos. De uma hora para outra, os cavalos voltaram para a sua rotina rural, foram para as fazendas e as ruas deixaram de produzir aquela quantidade imensa de esterco. Então, é bem simples. O problema que não tinha solução, que era muito preocupante, simplesmente sumiu de um dia para o outro. Claro que foi trocado pelo problema do carro, mas efetivamente o problema do esterco acabou. Então é isso, pessoal. Esse alarmismo todo não leva a nada. O ser humano encontrará as soluções adequadas para os problemas ambientais no momento adequado. Claro que as preocupações são importantes e devem existir. As queimadas na Amazônia têm de ser combatidas, a preocupação com o aumento da temperatura é bem razoável, mas daí a criar disso aí uma situação de catastrofismo, de gerar nas pessoas um desespero, um temor, isso não é razoável. Ontem no Jornal Nacional eu via o apresentador dizendo que cientistas estipulam que daqui a 90 anos o mar vai subir 1 metro e vai destruir várias cidades. Gente, 90 anos. 90 anos atrás a humanidade estava saindo da Primeira Guerra Mundial. E nem imaginava pela frente viria a Segunda Guerra Mundial, a maior tragédia, que talvez sim, se pensasse que o mundo ia acabar, a Guerra Fria e tudo mais que aconteceu. E hoje nós estamos aqui num mundo globalizado, internet, Wi-Fi, redes sociais. Então, gente, sabe, estabelecer que daqui a 90 anos algo vai estar bom ou ruim é simplesmente exercício de futurologia. O que nós podemos ter certeza, com base nos últimos 100 mil anos da humanidade, é de que a humanidade vai encontrar as soluções nos momentos adequados. E pode ter certeza disso, daqui a 90 anos a humanidade vai estar enfrentando outros problemas, mas não vai ter destruído a Terra não vai ter pegado fogo, não vai ter uma morte da humanidade por fome, ou por guerras, ou por nada disso. Podem ter certeza. E se você acha que isso também é muita audácia de minha parte, saiba que essas previsões eu não estou fazendo de mim mesmo. Estou tomando por base esse livro aqui, ó, Homo Deus, do Yuval Noah Harari, acho que é esse o nome dele, é assim que se pronuncia. Um israelense que tem produzido best-seller após best-seller, um historiador, que trata justamente disso, de quanto a humanidade consegue se adaptar e resolver os problemas que tem ao longo da sua existência. Lê esse livro, você vai ver que o que ele imagina que a humanidade será capaz de fazer é muito mais do que resolver o problema do clima. Então, gente, eu digo para você mais uma vez, reforço, nada de catastrofismo. Vamos pensar diferente, tá certo? Um abraço.